Vamos direto ao ponto. Essa série tem muitos problemas. E não é por não seguir o original. Algumas escolhas aqui pareciam promissoras. Uma versão mais curta poderia cortar as partes mais lentas e a multidão de cavaleiros de plástico. Além de uma atualização poder deixar de perpetuar algumas ideias antiquadas. Não. O problema é que eles adaptaram do mesmo jeito que a DIC adaptou. Pois é, Cavaleiros do Zodíaco chegou a chegar na América anglo-saxônica, mas eles quiseram fingir que era para crianças. A gente tem muito disso ainda, mas pelo menos no Brasil não tivemos pessoas redesenhando e reeditando o desenho inteiro com medo que notassem que anime vem do Japão. Gostou? Como um biscoito, isso sempre me anima. Eu já dei alguns exemplos de como eles viram e por que eles rejeitaram Cavaleiros por lá. Com um bom motivo. Todo sangue é verde ou roxo, China e Marin têm um eco quando falam. This isn't your fight, Marine. Just walk away. The cloth belongs to Seiya. E quem decidiu essas coisas? Deve ouvir muito eco quando finalmente tem uma ideia. Yoga é um clichê de surfista e vira o melhor amigo de Seiya por algum motivo. Hey everybody! A grande ameaça a Shiryu depois de perder é não ter mais seus poderes, que vem da tatuagem. Shiryu will recover, but he may no longer be dragon. E no primeiro episódio, além de ser praticamente declarado o próximo Cavaleiro de Sagitário nos primeiros 4 minutos, ele nunca fala Meteoro de Pégaso. Não me admira que pessoas com mais de 5 anos de idade rejeitaram isso. Só me admira que a Netflix não tenha. E eu não vou fingir que minha nostalgia não entra na questão, ou que a versão da Netflix seja tão ruim quanto a da Terra das Canecas de Cerveja com Água Espumante, onde Netuno e Urano eram primas, Lee era um personagem principal, e os Saiyajins invadiram num domingo. I can see their parachutes. They're okay. Mas, do mesmo jeito que taças flutuando não fazem sentido algum, e aquilo era pra ser um filme mais realista, onde empregados são culpados por não ensinar o riquinho a ser uma pessoa melhor, alguém está se preocupando com pessoas que podem partir o céu, terem de carregar caixas grandes nas costas, mas fizeram colocar armaduras místicas que respondem ao cosmo pior que Centurions. Ok. Os problemas maiores da série da Netflix não começaram aqui, então não seria justo sugerir que são problemas só deles. Por exemplo, eu não vi todas as coisas associadas à franquia, mas sempre existiu mais de uma interpretação da influência do Zodíaco na vida dos personagens. A mais comum, e que funciona melhor, é que pessoas podem ter um destino, algo que não podem evitar que ocorra, mas que podem enfrentar, não importa quão difícil seja. Na série original, raramente a ideia não era essa. Como essa influência se dará depende da pessoa em si e da situação, e existe até um subtexto de que pessoas que se dizem incapazes de lutar contra as dificuldades se tornam vilões. Esta é uma franquia repleta de episódios que dizem você está destinado a perder para um dos cavaleiros, e eles desafiam o destino e vencem os deuses da discórdia, guerra, do mar, do submundo, 2 deuses do sol e Lucy quando parou de tirar a bola da frente dos Charlie Browns do inferno para abrir um piano bar. Charlie Brown. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eles foram os primeiros a dizer que destino era mais literal. Nas tentativas de ampliar a história dos Cavaleiros, Saint Omega trouxe algumas ideias inovadoras e até curiosas, mas claramente não entendiam tão bem com o que estavam lidando. Ah, Bonaito, eu não vi a série, mas não pode ter sido tão ruim assim. Eles introduzem um sistema elemental. Cavaleiros of the fucking Zodíaco com um sistema elemental. E nem foi realmente levado a sério. Era algo que apareceu pouco e foi completamente ignorado depois do primeiro arco. Ah, e adivinha o que mais eles introduziram? A portabilidade. No caso deles, graças às armaduras terem sido transformadas pelo mesmo cometa que fez o cosmo ter elementos e índole. Pelo menos faz mais sentido elas serem medalhas do que pedras. Pena que quem inventou isso foi o filme de computação gráfica, mas eu não quero ser injusto. Eles, no mínimo, não quiseram fingir que as armaduras estavam associadas a engrenagens. Eu não posso dizer que ligar cavaleiros superpoderosos a soldados seja uma boa ideia, mas fazer o quê? E, certamente, uma das coisas mais terríveis de se ver naquela série eram os momentos em que a Amazona de Águia lia o futuro pelas estrelas. E se você conhece a versão da Dick, talvez te surpreenda, mas
isso vai contra a série original. De fato, naquelas cenas dos próximos capítulos, Seiya perguntava se você já sentiu seu Cosmo. O Cosmo era o mana da parada. Todo mundo tinha, e conseguir usar te tornaria especial, em vez de você ter de nascer especial para poder usar. Aqui, mais que a gente já sabe como vai terminar, e Pegasus sempre nasce perto e protege Athena, no mundo de itens que te dão o 8º sentido se você os carrega, mais ainda que o horóscopo disse que ia dar ruim e o deus das águas profundas fingiu ser o deus da guerra, eles literalmente nascem especiais, com uma leve implicação de ser pela família ainda por cima. Ou seja, eles são mutantes. E tem que botar um pouco de bombril na antena deles, porque nós já vimos uma deusa adolescente com um grupo mais diverso e interessante. É como se eu quisesse inventar meu próprio cavaleiro e a Netflix dissesse: você nunca terá poderes. Agora vá pra casa. Mas é uma série de ação. Há coisas piores pra uma série de ação do que ter uma história clichê mal feita, copiando coisas melhores que eles não entendem porque são melhores. Veja se você consegue entender o problema. Talvez seja difícil de ver pra quem não viu o original, mas aqui tem 3 pequenos problemas. Pequeníssimos, na verdade, eu nem devia estar reclamando, mas já que é meu trabalho, o primeiro é algo que vem ocorrendo muito e acontece nas meninas superpoderosas novas, por exemplo. Existe uma diferença entre a animação para passar a ideia, em que se mostra todo o necessário para que a audiência entenda, e a animação que demonstra o efeito apenas. Lembra da máscara de... Faz sentido lógico que ela está um pouco atrás do movimento, mas ninguém vê isso. É como um personagem em um carro sentir o baque para começar a se mover por toda a viagem. E isso não é uma questão de ser computação gráfica ou não, é planejamento. É só ver a versão mais lenta de Seiya colocando a armadura no original. Subitamente, aquela passagem rápida perde toda a graça só por ter levado um pouco mais de tempo. Provavelmente seria menos custoso se fosse uma esfera luminosa menos detalhada e menos tridimensional, mas mais rápida. Ou uma linha luminosa que se extingue rapidamente, talvez com uma esfera dentro dela. Imagine quanto tempo a menos seria gasto com essas opções. Mas estupidamente decidiram que um desenho devia ser mais 3D. Tipo, ninguém lembra de Zangief a caixa? A segunda questão é que isso é um cavaleiro da série nova. 2 cavaleiros na série nova podem derrubar um helicóptero. Uma amazona especializada em defesa pode resistir a um míssil. Deixando de lado a tolice de uma corrente ser escudo contra tiros em geral, porque parece que esse pessoal achou que as armadilhas de Andrômeda contra a Sirene eram literais. Isto é o que um cavaleiro pode fazer na série original. Aliás, um pupilo, que nem é cavaleiro ainda. Isto é só um dos 2 que juntaram para derrubar uma máquina. E sim, é verdade que eles estilizam os momentos que reconheceram como precisando de mais ênfase, como a cachoeira se invertendo, o cisne atacando de frente diretamente para a câmera, mas a ênfase que continua existindo em vários momentos da série original simplesmente não existe aqui. De novo, essa é uma série que pegou cavaleiros que podem partir o céu e disse: sabe o que seria bom? Se todos eles soltassem bolinhas de luz, só que com cores variadas. Nesses primeiros 6 episódios que adaptam o mesmo arco dos primeiros 15 do original, eu vi a mesma bola de fogo de Street Fighter X se repetindo em todo lugar, quando muito vendo linhas de luz ou múltiplas delas saindo de uma vez. Isto é a cápsula do poder, aquele ataque que enche a tela e passa para o espectador que a luz inunda todo o ar ao seu redor com a energia dourada, essa coisa gigantesca que até para um ataque de Cavaleiros de Ouro parecia grande e imponente. É isso. Cápsula do poder! Proton Cannon! Sério, ninguém que fez arte pra isso tinha jogado Street Fighter vs X-Men? Porque eles já tinham resolvido o dilema de como fazer uma bola de energia longa. Não, quer? Eu faço pra você. Cápsula do poder! E o terceiro é que eles, assim como a Dick, simplesmente não entendem o que torna algo tenso. Lembra daquele pequeno momentozinho diminuto?
O episódio é praticamente todo criado para essa luta. Fora partes dedicadas à motivação, Seiya vs Geki é uma luta que é voltada para mostrar a força dos personagens. Começa já derrubando Geki e os computadores, que nunca estão errados, mostram números impressionantes mesmo antes do grande golpe. E mesmo este leva tempo, e a força do urso só continua subindo para chegar no estalo e então ser revelado que Seiya está bem e pode derrotá-lo. A não ser que ele estivesse tentando fazer ele dormir até sangue verde sair da boca dele. E como a série moderna, feita depois de várias tentativas de continuar a história, lida com isso? Em 32 segundos. Bem, eles fizeram um redesign da armadura dele, que era uma das menos interessantes. Ainda não é perfeito, ele parece ter aquelas coisas de ombro que alguns vestidos de festa têm. Lá eu não tenho nada contra, mas estamos falando de armadura. Mesmo as mais elaboradas delas costumam ter a proteção em si mais prática. E nem tem um review ali embaixo. It's kind of embarrassing to tell your therapist that rose petals are one of your triggers, you know? E eu gosto dele demonstrando mais força antes da luta. E o reboco tava caindo. Mas infelizmente fica claro que isso é só um uso ruim do tempo. Senhor, agora que Seiya é o escolhido desde o começo, a luta vai ser rápida demais. Faça ele parecer mais forte de algum jeito. Eu sei que tendo menos tempo, esse tipo de coisa teria de acontecer, mas não a tal ponto. 15 episódios em 6 quer dizer 5 episódios a cada 2, mas claro, nem todo momento deve ser reutilizado. São escolhas que precisam ser feitas. Mas por essa simples conta, você poderia esperar que um episódio antigo seria um quarto de um dos novos. Uns 5 minutos. Você certamente não precisa usar esse conteúdo, mas eles escolheram ter o urso aqui. Ele poderia não ter chegado, especialmente considerando certas inclusões. Cavaleiros não devem usar sua armadura e seu cosmo para vontades próprias. E vale lembrar, um ataque. Eles ainda não entenderam por que a versão da Dick não funcionou. Mais que isso, para essa luta de meio minuto, você perde tempo estabelecendo o urso, mostrando que ele é um fortão que não pensa muito em consequências, em uma série que perde tempo criando um personagem tampa de bueiro e colocando cavaleiros que partem o chão contra armas do exército. Ei, não seria legal se o primeiro episódio inteiro de Evangelion fosse só os militares lutando contra o anjo? Por que você acha que ninguém lembra de Ultra Q? Putz, o primeiro episódio começa com uma apresentação de uma taça. Não, eu não me importo com explicações fora da série. Se você está fazendo algo, tem que fazer sentido em si. Sabendo o que eu sei da série, isto poderia ser uma representação de Hades pelas cores, ou de Atena pelo seu foco no começo, mas considerando a água, isso pode ser Poseidon, ou uma armadura diferente para Aquário, ou eles poderiam estar mudando a série como o show fez, e isso acabar sendo o Abzu das Águas Profundas, de Saint Seiya Ômega. Mas não, sabe o que é isso? É Next Dimension! Next Dimension é uma série de mangá de Masami Kurumada e é considerada a continuação canônica da série original de mangá. Até onde eu sei, ela fala sobre a guerra contra Hades no século XVIII, invalidando Lost Canvas, e expande sobre o que aconteceu depois da guerra de Hades no original. Mas isso cria um pequeno problema. Não muito diferente de Star Trek, que é uma linha de tempo diferente da Jornada nas Estrelas original, e como tradução no Brasil ainda só respeita reconhecimento mediático, isso vai dar problema, mas deixa isso de lado. Cavaleiros também teve sua linha de tempo Kelvin, do filme de computação gráfica. E sabe quem tava lá? Só que ela, obviamente, morreu lá, porque ninguém quer ver uma versão em que uma imensa saga termina em 93 minutos. E eu diria que só tem uma coisa boa lá. Meu nome é... Então parece que outras versões pretendiam formar um tipo de Elseworlds da DC para essa franquia. A questão é que, da mesma forma que produtores estupidamente forçaram Discovery a mudar para ser parte da linha de tempo Kelvin, parece que a série da Netflix está tentando forçar uma linha do tempo própria para ser os Novos 52, juntando Next Dimension e a série clássica, mas fazendo questão de usar ideias que já não funcionaram da Dick. E isso é uma perda de tempo enorme. Ninguém nem falou sobre Hades ainda. Isso facilmente poderia ser introduzido mais pra frente, já que é só uma imagem solta. E de novo, eu não estou dizendo que a franquia não devesse passar por uma atualização. Claro que não. Tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. Por exemplo, um sistema antiquado de máscaras que existia porque mulheres são frágeis. Sim, eu sei que essa não é uma explicação oficial, mas é bem claro que esse é o motivo. Isso não tem por que existir. É como dizer que elas teriam um eco se falassem em máscaras. Mudança de planos.
Vamos começar logo com isso. Depois da taça cheia de minhas lágrimas, a narração continua enquanto mostram que o santuário virou uma única montanha. E essa é uma imagem bem feia, na minha opinião. Por que uma grande quantidade de templos e prédios faria questão de ficar só em um lugar? Por que não haveriam interligações entre os níveis ou usos melhores do espaço entre cada andar? Porque eles só pensaram nas 12 casas. Eu não tenho outra evidência, e com certeza eu posso estar errado, mas eis o que me vem. Em Cavaleiros de 86, putz, como eu odeio ter que botar esse número aí, nós só tínhamos definido que as 12 casas estavam no caminho da Sala do Mestre. De fato, quando Marin fala sobre ter ido para Star Hill, não tem como saber que é de fato parte do santuário. Provavelmente é perto, já que falam dela ir e do mestre ir para lá quando precisa prever o destino. Eu disse... Essa atitude fatalista tem precedente. E ao longo do tempo, isso foi sendo expandido um pouco. Seja com templos de outras divindades, ou uma vila perto do santuário. Mas eles tinham que passar pelas 12 casas. Quando você para pra pensar, por que alguém não poderia ir pelo lado e começar da casa de Sagitário, por exemplo? CDZ-86 reconhece isso, e o caminho é algo menos que material em suas representações, além de menções pelos Cavaleiros de Ouro, que é seu dever proteger suas casas. Como espectador, isso nunca me foi um problema, e como crítico, eu poderia apontar a falta de clareza lógica, mas explicações são possíveis. Cavaleiros que partem o céu, lembra? Se alguém chega pelo lado, ele ainda precisa ser capaz de derrotar quem está no caminho, e quem foi atacado primeiro sempre pode chamar os outros guerreiros treinados, que chegam à velocidade da luz. Quando se chega a esse nível, geografia é um mero detalhe. A ordem provavelmente é mais ritualística, para o caso de alguém querer desafiar os Cavaleiros de Ouro nas 12 horas do Relógio de Fogo, ou meramente uma questão estilística mesmo. Mas não! Nós vivemos na era do "isso não é realista". Então, alguém tem a brilhante ideia de que se for ao redor de uma montanha, faria algum sentido que não se pudesse chegar ao topo pelo lado facilmente. Porque alpinismo não existe. De novo, se você parte uma montanha com peteleco, você vai ter que depender da suspensão de descrença da audiência. E olha como isso ficou. Um monte sem graça de prédios sem cor. Parece um cocô gigante com papel higiênico ao redor. Ah, e temos que mostrar todo mundo junto ao redor de Athena. Porque essa série não se importa em dar spoilers de si mesma. Eu vi isso sendo feito sem dizer o que ia acontecer. Vocês mesmos fizeram mais tarde. E essas 3 imagens, uma atrás da outra, eu não tenho como mostrar quão ruim esse começo é, senão... E só mais um detalhe na abertura, se você vai dizer o cosmo é parte de você, você não pode dizer que o destino é algo que ninguém pode tirar de você. Todos temos, e esse é o destino ter, são conceitos mutuamente exclusivos. E olha, eu não estou tentando achar coisas para reclamar. Eu gosto particularmente da imagem do mestre com os 12 cavaleiros. Não revela muito dos cavaleiros, sugere a associação deles com os grandes obstáculos no caminho, e é um imaginário abstrato, diferente da imbecilidade de vamos amarrar um cenário místico ao redor de uma montanha, ou da preguiça intelectual de balas param no ar porque eu disse que isso é uma defesa. Tipo, sério? Você mostra os raios já, por que não? O primeiro episódio nos diz que Seiya e sua irmã são escolhidos, Aiolia a sequestra diretamente, e aí perdemos tempo com Seiya sendo atacado por uma gangue que tem que rir do desenho da irmã dele, senão não saberíamos que as pessoas espancando ele são más, e sendo exposto como um mutante para ser capturado, com participação especial da voz de Seika. E ele é levado a Mitsumasa Kido, que explica que ele e Grade encontraram Sagitário, e enquanto ele acredita em Athena, Grade acha que tem que exterminá-la e combater os deuses por si mesmo, porque nessa versão há uma profecia que diz que ela perderá. Tá, eu sabia que eles não iriam colocar Kido treinando crianças, claro. Muito menos eles sendo meio-irmãos. Mas, putz, olha o dano que isso criou. Sem ligação entre os cavaleiros e ele, subitamente precisamos de todo um sistema de mídia e de pessoas burras o bastante para não sair correndo num terremoto no Japão e postar um vídeo sobre Seiya ser uma aberração que mostra poderes. Poderes são como uma arma. Você postaria um vídeo mostrando a sua cara e dizendo: esse cara fez isso e ele pode fazer isso comigo, então eu quero que ele saiba quem denunciou ele.
Só que, de onde vieram os outros 9? Se eles vieram de Mitsumasa Kido os mandando treinar, por que isso não funcionaria agora? Eles sugerem que Mitsumasa estaria se escondendo e tentando fazer tudo isso clandestinamente, mas ele ainda parece estar recrutando os cavaleiros. Ele faz isso com Seiya, por que não os demais? Detalhe, ele sabe sobre Seika, mas não teria ligação com o rapto dela. No original, Seiya diz que ele teria forçado os dois a viverem separados, mas aqui ela foi levada por Leão. Aliás, porque Seika vai para a Ilha de Camus, cujo nome não vai ser nem um pouco confuso se a Ioria a levou. Ele está simplesmente mentindo, ou de alguma forma ele conseguiu essa informação entre saber que Seiya era Pégaso e falar com ele. Mas vamos ser claros. Existe outra possibilidade? A de que o anime está insinuando que Seika é Marin. Essa é uma questão que a versão de 86 não fez tão bem. Ela aparece do nada, depois de conhecermos Marin por muito tempo, e sem nenhuma conexão entre as duas. A não ser que você queira supor que aquele silêncio dela era por ela saber ser irmã dele e não querer ou poder contar por algum motivo. Eu não tenho certeza se é para afastar os Cavaleiros de Bronze de Mitsumasa Kido que eles viraram a X-Force, mas eu posso imaginar esses autores simplesmente não entendendo a ideia de Cosmo e dizendo: ah, se todo mundo tem, por que ninguém conhece? Que Dragon Ball já resolveu. E como sempre praticou artes marciais, é normal que aprenda essas coisas com facilidade. A milícia armada de Vandergrad invade, ele questiona sobre a armadura de ouro que ele quer, falando sobre tecnologia, mas Mitsumasa continua forte, enquanto Saori e Seiya são salvos por Tatsumi em uma sequência genuinamente divertida. Eu ainda acho ele pronto pro Kendo melhor, mas eu não esperava variações de modelo. Mas é rápido bastante pra funcionar. Parabéns! Por favor, apliquem isso no resto. Em sua fuga em um avião, temos um momento de Saori dizendo que o desenho deve ser importante pra ele, porque senão não saberíamos que ela é melhor do que os caras que espancaram ele antes. Claro, como o Grad tem um exército inteiro, eles são alcançados. Então eles saltam numa moto, ok? Esse momento é estúpido bastante pra ser divertido. Se você vai ser estúpido, tem que ser divertido. Isso é. Mas eles deixam Seiya pra trás. E sendo um pré-adolescente, eu já mencionei que ele ainda vai passar pelo treinamento, apesar dele já parecer adulto, né? E sendo um pré-adolescente sem treinamento, que nem sabia o que o Cosmo era um dia antes, ele consegue saltar de uma aeronave e ir pra uma árvore. Eu sou o próprio Jesus Cristo no dia de Natal! E, vendo que os inimigos estão chegando, ele passa pela moto de Tatsumi e Saori, apesar de não parecer ter dado tempo bastante para eles não já terem passado por Seiya, e ele decide usar suas mãos brilhantes e lançar o Meteoro de Pégaso. Sim, não basta ele ter um destino, não basta ele ser o escolhido, ele lança o Meteoro de Pégasus sem ter tido nenhum treinamento. Essa é a hora de lançar uma energiazinha que não precisa ser impressionante. Ele não sabe o que está fazendo, ele só precisa acertar um alvo. No mínimo, talvez esse fosse um momento de realização pessoal e dele aceitando sua capacidade. Não, nessa série imbecil, Seiya começa o escolhido e termina o escolhido, conseguindo o que tenta dependendo apenas de ser conveniente pro roteiro. Tatsumi pula numa cachoeira, Seiya vê um caminho secreto e Grad manda persegui-lo. O segundo episódio começa com Seiya chegando à ilha, sendo encontrado e parado para então ser acolhido por Marin, apesar de ser contra as regras. Imediatamente depois, vemos a luta contra Cassius, que 6 anos só aumentaram um pouco seu modelo de computação gráfica, e sim, eles não eram exatamente bem feitos em 86, mas eu não culparia ninguém por achar que Seiya até o começo do segundo episódio já tinha 17 anos de idade, como teria quando o arco começa de fato. Temos as mesmas coisas que tínhamos no primeiro episódio do anime original, mas eles movem os elementos por algum motivo. As duas versões começam com o mestre falando e Cassius atacando imediatamente, o que é chamado de trapaça. No original, Cassius é mais imponente, embora isso não seja tão correto para a escala que ele teria. Temos a orelha e a revelação, flashback de Seiya perdendo para Cassius enquanto era menor, ataque, intimidação, meio que meteoro, Cassius de joelho, Cassius faz um grande ataque contra o chão, e aí é parado por Seiya, falando sobre ele não ter Cosmo. Flashback para o treinamento com a pedra, onde eles são pequenos em relação ao céu estrelado, e Seiya se concentra, criando a grande cratera. Falam sobre os cavaleiros e explodir o Cosmo, voltam à luta, Seiya faz a constelação com as mãos, Cassius avança, recebendo toda a força do Meteoro de Pégaso. Na versão nova, Cassius tem só o dobro do tamanho de Seiya, e as proporções dele ficam meio estranhas. Eu nunca senti que os braços dele eram pequenos demais no de 86. Isso parece ser um design lógico, mas acaba me parecendo um personagem rejeitado do He-Man, ou um Baltar de Galaxy Hero. Honestamente, a cor dele deixa ele um pouco mais interessante que Cassius.
Ele chega a agarrá-lo e acertá-lo, aí vamos pro flashback, onde o céu estrelado é usado por um instante, e aí é substituído por uma imagem com mais planetas, que é mais colorida e menos... Tente sentir essa ideia abstrata. E me parece que uma energia que não se pode facilmente sentir tem que ser mais abstrata. Isso é bem... você é forte e pronto. Eu chutaria que isso são eles tentando demonstrar visualmente que o universo está dentro dos personagens, mas fica mais como... O senhor é um especial. Porque tudo aqui opera como maior é melhor, então trocam isso não é nada para mim por eu quero pedras maiores. E por que usar o punho para quebrar pedras? Seria muito melhor usar uma marreta. E essa falta de noção continua com o Marin derrubando uma pedra grande e mandando Sei atacar. Eles vão em outro flashback mostrar basicamente a mesma cena que tínhamos antes para dizer dá pra melhorar. E Seiya e Marin vão insinuar que o problema de Cassius é que ele só não está usando o Cosmo bastante. Olha, eu gosto, por exemplo, que fica mais claro visualmente que os movimentos da mão de Seiya estão traçando a constelação de Pégaso atrás dele, embora eu ainda ache que ficou um pouco solto. Eu gosto dessa transição em específico e eu gosto de como o impacto dos meteoros contra Cassius fica visualmente. Porém, infelizmente, o que acabamos tendo é uma luta em que Seiya não estava pronto para a luta e magicamente consegue seu poder. Ele quebra o chão em descontrole em vez de Cassius. Então ele merecer a armadura parece ter dependido mais de sorte. Shine então vai atrás de Seiya e eu acho que o ataque dela ficou bem fraco visualmente. Eu acho que precisaria ter mais contraste entre esse fundo e ela. Seiya tem dificuldade para usar seu Cosmo, não porque ele ficou orgulhoso e pensou que não precisaria se esforçar. Não, ele simplesmente ainda não entendeu o Cosmo. O Cosmo que ele tinha entendido melhor que Cassius. E aí ele acerta ela uma vez. A luta é simplesmente rápida demais, e ele ainda recebe um Digivice de Digimon Adventure 2 para achar o torneio secreto. Mitsumasa Kido não fez o torneio para atrair o mal, o torneio secreto. E de alguma forma todos eles conseguiram chegar lá sem atrair a atenção de ninguém. Em uma base subterrânea. É um pássaro? É um avião? Não, comercial. E aí, luzes de armaduras sem pessoas. Porque implicar uma forma de teleporte faz perfeito sentido. Athena diz que vão começar e temos outra imbecilidade nova. Cavaleiros não devem usar sua armadura e seu cosmo para vontades próprias. Nós temos armaduras conscientes que escolhem continuar com o cavaleiro, mas de alguma forma isso seria errado por não ser permitido por Athena, enquanto Athena está lá. No original, o mestre do santuário diz que Seiya não deve agir por interesse próprio. Sagrada armadura só deve ser usada a serviço da justiça e nunca por motivos pessoais. Mas isso é literalmente depois de um torneio para decidir o Cavaleiro de Pégaso. Parece bem óbvio que ele não estava falando de não lutar quando acha que deve. Aqui, a implicação é que qualquer coisa positiva não feita por ordem seria incorreto. E isso só seria perdoável porque Athena não é Arya, e que o mestre ancião mandou Shiryu participar, ou ele não teria vindo. Ele tem um Digivice também, ele vai usar Azulon voador, mas não importa. Seiya vence com um ataque apenas, quase parecendo que ele deu um Gemaken nele. Eles querem esperar por Hyoga, que não chegou ainda, mas nem tem motivo pra isso. E ele chega logo depois. Pelo menos a armadura dele tá bonita. Hydra fica com garras ainda mais ridículas que a original, e Cisne o derrota super rápido também, para então pular para matar Athena. E imediatamente começamos o terceiro episódio com Athena calmamente explicando que não tem medo e pra ele fazer o que quiser e que o santuário está sendo controlado. Que é outra coisa que não funciona. O santuário ser controlado faz sentido se ela fosse vista como uma impostora. E, neste mundo, como não existe hack do imperador, ela poderia só ter muito cosmo, mesmo sem ser uma deusa. Só que aqui, ela é a deusa Athena. Ninguém fala como se ela não fosse, mas que querem matá-la por causa da profecia. Em que cenário isso faria sentido? Temos uma organização inteira de pessoas dedicadas a proteger a deusa da sabedoria e eles decidem virar o clube sem Athena? Mesmo que eles fossem dedicados à justiça e pensassem que poderiam continuar sem ela, a ideia toda é que ela vai perder numa guerra contra deuses.
Se você tirar ela, a guerra não acontece? Nessa versão, Poseidon e Hades não atacariam se não tivesse ela? É claro que sim, eles não vão querer encurtar a série. E aí vemos uma câmera inseto, porque não conseguiram fazer carregar explosivos, que é do Graad. Temos a memória de cisne, e olha como fica bonito quando a ideia é mostrar a beleza da história sem deixar mais realista. Eles atualizam o navio, a profundidade fica clara. Ela com as rosas está um pouco plástica demais. Me parece que porque as cores dela estão vivas demais para algo submerso em um ambiente tão estéril. Mas os 4 que já perderam vão embora, o que só aumenta a sensação de que isso não tem peso nenhum. Seiya tira a armadura e deixa pra trás, porque ele parece ser um completo idiota nessa versão. E aí temos completa perda de tempo. Seiya vai pro deserto, e aí tenta convencer a segurança que tem que entrar por mais de 2 minutos. Peraí, eu tô discutindo com uma tampa de bueiro robô? Apontar seus erros não os conserta. E sabe o que é pior? Tem um momento engraçado aqui, nesse último quadro cômico. Na terra de Gek não enforca e perde em meio minuto. Eles gastam mais de 2 fazendo piadinhas bestas e só uma funciona. E putz, poderia funcionar tão melhor. Seiya tenta entrar, leva choque, a segurança diz, vamos proteger o bueiro de qualquer um. E pronto, dá pra fazer em 30 segundos ou menos. Isso é uma coisa que acabaria se perdendo um pouco em CDZ 86. Seiya era mais brincalhão e esperto no começo, mas acabaria tendo pouco tempo cômico, mesmo quando fora de batalhas. Mas isso não quer dizer que qualquer piada vai funcionar. E aí, Shiryu literalmente tenta 3 vezes apenas e diz que não consegue. Eu gosto que ele agradece pela insistência do mestre. Estabelece bem um relacionamento mestre e aluno. Eu não sei se gosto do ataque com o Cosmo que segue, ou que parece um ponto intermediário entre tentar sem sucesso e finalmente conseguir, mas ao mesmo tempo parece que ele não tinha pensado em usar seu Cosmo antes. Embora eu ache que a ideia era mais de ligar o seu Cosmo ao fluxo da água, mas por que ele só teria luz no punho depois de entender isso? Shunrei meio que ficou estranha também. Ela continua a conversa sobre inverter a catarata, com uma citação sobre ela e permitindo ao mestre demonstrar sua inteligência sutil. Mas aí, quando ele fala sobre o fluxo do Cosmo, ela tem que explicar, pra ficar bem claro pros fãs da versão da Dick. E eu acho que vale a pena parar um pouco no mestre também. O modelo dele certamente é mais consistente que o do desenho. Ele parece ter um corpo inteiro, em vez de ser um mestre ancião que ninguém sabia se conseguiria se levantar. Talvez você ache que isso vai contra a revelação de muito pra frente, mas eu gosto disso, na verdade. Ele não parece poderoso, mas ainda parece ser capaz de viver. Ele está mais pra Shifu, que não se excede, mas provavelmente poderia agir se necessário, do que pra pular, mas eu mal consigo andar. Por outro lado, eu não gosto que ele não é mais roxo. É capaz de não deixarem Úrsula ser roxa também. #LetPeopleBePurple. Infelizmente, o cólera do dragão ficou meio lento e, comparando, parece que Shiryu não faz um kata antes de atacar, mas parece estar traçando sua constelação. Ao mesmo tempo, temos um escudo forte por ter ficado embaixo da cachoeira, o que sempre foi bem estúpido. A luta ser mais rápida ajuda a mostrar a habilidade de Seiya ao entender o ponto fraco dele. Eu diria que fica um pouco solto, porque ele não se defende com o escudo como antes, mas não foi mal feito. Realmente dá a impressão que isso foi um erro de Shiryu e faz sentido. Eu não gosto de Ryoga ser o que fala como ressuscitar Shiryu, mas Shunrei não podia estar com ele porque o torneio é secreto. Eu teria usado esse tempo para mostrar alguém usando desfibrilador e falando, precisamos de algo mais forte, algo que contrabalanceie o impacto que ele levou. E Seiya se levanta, diz para virá-lo de costas e atira contra o caminhão. Aliás, sou só eu? Ou isso tem bem menos impacto que o voo deles no Coliseu? Além disso, Cisne dizendo que não tem por que ele agir assim me parece uma má ideia para o personagem. Não que não pudesse funcionar, mas ele era fechado, não sem emoções. Subitamente, só falta ele falar... Ah, sim, uma de suas emoções terrestres. O 4º episódio começa com Shiryu sendo declarado perfeitamente bem e Seiya dizendo que sua cabeça está bem, mas como ele não precisa de 2 cirurgias aqui e não teve uma gota de sangue até o momento, perde um pouco do impacto. Ou então eles são mestres assassinos e ninguém explicou, nem deu tempo de ver a tatuagem desaparecendo e fazer a ligação metafórica com a vida dele estar em risco. E aí temos a Shun, que diz que nem queria estar ali. Fazer o quê? Eu tenho que lutar, né? Porque se mostrar pacifista é a mesma coisa que dizer que lutar é chato, né? Depois de Shiryu falar quem é seu mestre, o que é inútil pra quem viu ele no último episódio, e Seiya dizer... Quer dizer então que você também tem um mestre?
Caraca, você realmente precisa de uma cirurgia no cérebro. Shun diz que ela nunca se defendia de nada e Ikki a ensinou a se defender. Primeiro, e mais importante, eles unicórnizaram Shun pacas. A questão mais que óbvia é que eles tiraram um bichonem pra colocar uma mulher, o que é muito mais palatável. Então, toda discussão sobre alguém capaz não estar nos conformes da sociedade, adeus. Agora, ela não é uma pacifista, mas uma pessoa que se defende porque foi isso que seu irmão lhe ensinou a fazer. Eles literalmente estão colocando uma mulher que dependia de seu irmão, que não sabe por que tem que lutar, e chamando isso de progressista. Putz, Yuna, eu não vou usar máscara porque o sistema não funciona pra mim. Boom, forte e capaz. Yuzuriha, eu sou forte pacas e eu não me importo se você sabe do meu status ou não. Boom, forte e capaz. Mais que isso, enquanto Shun 86 não quer brigar, mas sabe que em uma batalha ele precisa convencer o adversário a não atacar e demonstra sua força, aqui ela diz... Bom, então tá. E por isso usa suas correntes, que saem de onde exatamente? Eu sei, as correntes de Andrômeda nunca foram explicadas. Mas eles não paravam e abriam alguma coisa pra dizer, ó, aqui. É como o Batman da série animada, que aparentemente estava com a barriga para dentro esse tempo todo, e tem um computador na mão. E tem mais, ela está participando do torneio, porque Axia, em CDZ-86, eles estão em um coliseu e dizer coisa valiosa indicaria a armadura de ouro que todos estão cobiçando. Eu não mencionei, mas talvez Axia fosse um aviso sobre o irmão dele, contrapondo o que era valioso para todos e o que era importante para ele. Mas, nessa história, ela estava em uma ilha, e ela olha para o mar. E para ficar mais inteligente, a corrente que forma a nebulosa no original ataca Jabu instintivamente, enquanto que aqui temos uma animação dela atacando com a corrente. Isso já seria estúpido, porque é uma animação longa para atirar uma corrente que deveria se mover por si mesma, mas vamos fazer ela ter de mover o corpo inteiro para um ataque mais simples que os mais fortes de seus colegas. Se você já apresentou isso na abertura, por que não algo assim? Nem efeito tem. Parece que ela está chicoteando com a corrente, em vez de conduzindo-a pelo ar. E as correntes começam a reagir a algo. Shun avisa para não tocarem nelas por causa do choque que eles já viram que poderia acontecer, mas como todo mundo é burro, eu entendo porque ela teria que avisar. E aí a armadura de ouro sai sozinha e o braço direito está faltando. As frotas de grade estão chegando, mais piada de bueiro e o exército ataca, com Shun parando para dizer que podia ver seus paraquedas e que bom que hoje é domingo, para então termos mais um momento de não podemos fazer nada porque não devemos usar nossos poderes, que dura tempo demais. Flashback de Seika, dragão e cisne brigando à toa, e Shun pelo menos parece estar fazendo as balas ricochetearem contra quem está atirando, o que é mais interessante. E tem um pó de diamante e um cólera do dragão bons também. Eu acho que funciona melhor porque são feitos magníficos. Claro que o meteoro de Pegasus ser idêntico a antes de Seiya ter treinamento realmente não ajuda. Ah, mas agora é um jato. Ninguém se importa com cavaleiros contra exército. Era pra eles serem mais fortes pra começo de conversa. Eles até têm que usar seus poderes juntos pra derrotar o jato, porque deixar seus heróis estupidamente fracos é uma ótima ideia. E depois de toda essa perda de tempo, os cavaleiros estão de volta no bunker, Saori fugiu e a armadura de ouro ainda está lá. Sei lá eu porquê, eles deveriam ter levado o resto dela junto e Ikki aparece. Não é uma sequência tão boa quanto a de 86, mas eu não posso dizer que ele surgindo da escuridão não ficou bom. As correntes detectam ódio, Ikki sabia sobre Pegasus e não está impressionado. Pelo menos Shun diz que já entendeu que ele não é mais o mesmo. Quinto episódio e a armadura de ouro se foi. Eles vão pro ponto de encontro e Saori reclama como uma criancinha. E depois da conversa holográfica com o avô dela, Athena não comete mais esse erro no anime antigo. Aqui ela é mais chata do que ela já era. Ah, que saudade da Batalha dos Deuses. Bom, no fim das contas, Hyoga conta que ia matar Saori a mando do santuário e que sabe que ela é Athena, o que fica confuso porque ela ser a deusa nunca foi a questão. Porque você vai destruir o mundo. A profecia diz isso. Shun diz que ela é a Axia que a corrente apontava, e Shiryu e Seiya percebem que foram mandados para lá para encontrar Athena, e ela usa Nikki, a deusa da vitória, para consagrá-los como cavaleiros de Athena. Que eu não sei, me parece meio bobo ter um momento de consagração assim, mas talvez seja bom pelo rito de passagem. Ikki fala com Grade, Seiya derruba o helicóptero dele e Grade ativa os cavaleiros negros que estavam dentro e Seiya tem pena dele, porque eles não são amigos dele.
Os Cavaleiros Negros nessa versão são cavaleiros de aço, só que feitos por grade. E eu não achei tão ruim em si. É estranho perder tempo com isso quando podemos ter mais lutas de cavaleiros, ou os Cavaleiros Negros do original, mas esse é um mundo em que a Fundação Grade não podia ser de Mitsumasa Kido por algum motivo. Estamos correndo pelo Arco de Bronze, decidiram que ter 4 lutas e Cavaleiros Negros seria muito, mas ainda temos 2 de Cavaleiros de Aço Negro. Cavaleiros de Poniard, por assim dizer. Então, antes que Seiya possa alcançar os Cavaleiros, um dos Cavaleiros de Aço Negro de Poniard revela ser Cassius. Isso é algo que eu não estava esperando, mesmo eles tendo o mesmo modelo, mas agora eu me pergunto, aqueles outros são tipo primos idênticos dele ou algo assim? Será que Dócrates tá ali? E ele tem um meteoro de Onyx que eu até que gostei. Tem mais personalidade que seu ataque, só que negro. Ah, pera, em japonês é Burakuryu Seiken. Mas a armadura dele está com defeito e em vez de os tentáculos dominarem, ele cai desacordado. Ou seja... Eu sobrevivi, mas ele foi mais forte. Claro que Shiryu, Hyoga e Shun acham Seiya caído logo depois. Vão sem mim, fizemos uma promessa, não podemos perder Ikki. E aí, os outros 3 cavaleiros de Poniard os atacam, mas eles podem absorver seus ataques e usar o cosmo dele. Ah, vai piorar. Ponto fraco descoberto, a especialista em se desviar que pode atacar a distância é acertada para a luta demorar mais, mas eles finalmente conseguem uma vitória mínima, então Aldebaran deixa eles passarem. E Ikki se revela em meio ao gás vulcânico, que realmente é um bom visual. Tem motivo? Não. Eu vou mandar mesmo assim. O 6º episódio começa com Mu falando com o Mestre Ancião, sabe? O cara que não apareceu ainda, a não ser que esse seja ele, o que seria bastante confuso. E Shun decide se sacrificar, o que funciona para sua armadura, mas agora fica pior, porque ela virou uma donzela. Só que Hyoga entra no meio do caminho e cria uma parede de gelo, com o pó de diamante, para eles não terem que fazer uma animação diferente. E Ikki leva o golpe fantasma vendo Esmeralda. Quantas páginas eu já escrevi sobre isso? Esmeralda é um reflexo do relacionamento que Ikki tinha com Shun. Ela é totalmente contra lutas, se importa com ele e ele com ela. E existia uma implicação romântica entre os dois que seria confirmada bem mais pra frente na série. Mais que isso, a atitude de Ikki com Shun antes de ir pra Ilha da Rainha da Morte era diferente do que seria com Esmeralda. E, como não havia qualquer implicação de que ele pensasse em Shun assim, era um reflexo do pacifismo dele. E quando seu mestre diz que Ikki matou Esmeralda, é também uma discussão quanto à natureza da guerra. Proteger inocentes requer força bélica. Só que aqui, Esmeralda e Shun não são desenvolvidas. Shun agora é uma mulher, alguém que ele ensinou a se defender em vez de dizer para se manter forte. Então abre a porta para ele a ver como frágil. Em CDZ 86, pode-se ler que Ikki diz que ela se parece para indicar o paralelismo, e como uma piadinha sobre o autor reutilizar modelos, algo que ele já fez várias vezes. Para aí, porque ele trata os 2 personagens de forma diferente. Mas aqui, isso acaba abrindo em muito a possibilidade dele se sentir atraído pela irmã mais nova, já que ele trata as 2 de forma parecida. Frágil está para frágil, assim como ele gosta dela está para... Eu sei que essa não era a intenção, mas é o cessar que torna isso possível. Isso e o nosso conhecimento de H. Além disso, agora que Ikki não odeia Shun como os cavaleiros por alguma lavagem cerebral... O meu ódio me deixa mais forte. Agora eu vou usar esse ódio para te destruir. Ele pode sempre ter visto ela dessa forma. Subitamente, por Shun ser uma donzela cuja única força é ter equipamento e não tem nenhum fundo ideológico, ela é a irmãzinha que ele pode ter se sentido obrigado a defender, em vez de ele respeitar desde sempre, fora um período que não estava sob seu controle. Aliás, ele ter pedido o controle voa pra longe. Agora que Ikki age mais como um babaca do que um cara que quer vencer por ser forte e ver força como o mais importante. Então esse é o poder da amizade. Pois é, eles literalmente querem dizer que o problema é que ele não viu o musical do Hulk. De volta à história, Esmeralda diz que foi alguém que veio e trouxe a máscara, provavelmente para ligar mais ao santuário, o que é bom, antes dela sair trotando, e com isso, um golpe. Putz, vocês nunca pretendem fazer uma luta interessante? E quem diabos decidiu que ele devia bater as asas desse jeito, e mais de uma vez ainda? E Shaka aparece, pra nada mais que dizer que Ikki não tem ódio de verdade. É só um crianção. E sim, isso é válido. Mas putz, se não corta o peso disso tudo. Mas isso não é o bastante pra terminar de destruir esse arco. Ikki, que é Urubau, então poderia ser um Super Saiyajin, derrota os 3 e eles chegam a dizer que estavam prontos pra morrer. Que súbito, não?
Parece que eles finalmente perceberam que lutas são violentas. Até que Seiya aparece, eles comparam a atitude de cada um para com suas irmãs, que também não é má ideia. E, Sagitário protege Seiya sem ter tido toda a interação com Ikki. Então não tem todo aquele subtexto. Seiya é só o escolhido. Mas pera, tem como estragar mais. Ele deixa a armadura ir e Ikki diz que ele está jogando fora uma oportunidade. Sim, eles pararam para dizer que Seiya podia estar usando a armadura. É pior do que os ovos em que Sagitários só aparece do nada. Além dos cavaleiros doarem seu cosmo e as partes de suas armaduras para Seiya usar, isso nunca é explicado diretamente no primeiro anime, mas armaduras escolhem seus usuários meio que explica, entendeu? Aqui é só equipamento. Meu amigo, mas nossa amizade... Com essa amizade! Esse é o poder da nossa amizade! Então esse é o poder da amizade. Você acha que eles ganharam por causa da amizade? Então aquela união de forças que poderia ser por não haver outra escolha, ou mesmo uma primeira aparição de Seiya unindo os cosmos, agora é só o poder da amizade. Se Saga fosse amigo dos Cavaleiros de Ouro, tamo tudo ferrado. O vulcão entra em erupção, eles fogem deixando a armadura pra trás, e vemos Misty e Marin chegando pra começar o próximo arco. E olha, essa série é muito cansativa em quão estúpida ela é. Eu adoraria ver uma modernização da história, mas isso não quer dizer uma versão feita há menos tempo. Isto poderia ter sido como Sailor Moon Crystal, que faz a história mais perto do quadrinho. Em vez disso, temos um bueiro falante... Você está cordialmente convidado para um jantar no Palácio da Fantasia. Você vem também. Minha filha, você tá estragando a gravação. Então, participe! Não, papai, eu odeio ser segurada. E no primeiro episódio, além de ser praticamente declarado o próximo Cavaleiro de Sagitário nos primeiros 40 minutos... 4?